Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Nós estamos em um ambiente de milagre. Você está em um ambiente de milagre nessa noite. E o ambiente ele se torna um ambiente de milagre por causa minha e por sua causa. A palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou mais reunidos em torno do nome dele, ali ele se faz presente. E a boa notícia, a primeira boa notícia dessa noite é que ele já está no ambiente. Ele já está passando por este lugar nessa noite. E a segunda boa notícia, Ale, é que quando Jesus passa por onde... Só um minuto, irmãos. Aí ficou boa. Porque eles falam que as minhas fotos não ficam boas, porque eu fico andando para lá e para cá. E a segunda boa notícia, meus irmãos, é que onde Jesus passa, é impossível não acontecer milagres. A terceira boa notícia é que se você entrou por aquelas portas nessa noite, necessitado de um milagre, eu tenho a terceira boa notícia para dizer para você. A palavra do Senhor diz que ele se apresenta para Moisés e fala assim: Moisés, diga que o eu sou te enviou. E a palavra eu sou, meus irmãos, quer dizer o Deus que manifesta na vida do seu povo segundo a necessidade de cada um. Então a boa notícia é que a necessidade que você entrou aqui nessa noite, o eu sou, ele já está sobre o ambiente nessa noite. E você vai sair daqui com o seu milagre. Você vai sair daqui com a sua resposta. Você vai sair daqui com a sua cura. Você vai sair daqui com a sua restauração. Porque o eu sou, ele já está assentado sobre um trono de glória neste lugar. Ruja o leão. Ruja o leão e ele voltará. Olhe para a pessoa que está do seu lado, fala com ela assim: ruja o leão e ele voltará. Meus irmãos, a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo de número 10, no versículo 2, diz assim: Apocalipse 10, versículo 12. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. O livro estava onde, irmãos? Aberto na sua ou em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. O 3. E deu um alto brado como um rugido de leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. E deu um alto brado como rugido de um leão. Amém, meus irmãos? Meu amado, a palavra do Senhor fala que todos nós, que toda a humanidade havia pecado, estávamos separados ou afastados da presença de Deus. É um versículo bíblico que fala assim: todos pecaram e estavam destituídos, afastados ou distantes da glória de Deus. E para resgate dessa humanidade que estava afastada, dessa humanidade caída, meus irmãos, era necessário, como nós conhecemos,
toda a história ali da crucificação, né, que Jesus veio a esse mundo, né, nasceu de uma virgem, e nós entendemos que para resgate dessa humanidade que estava caída e afastada da glória e da presença de Deus, destituídos da presença de Deus, era necessário o derramamento de sangue de um cordeiro. Fala comigo assim, o sangue de um cordeiro. E nós sabemos que, né, mais à frente, conhecendo ali os evangelhos, Marcos no capítulo 11 diz que o cordeiro veio assentado sobre o quê? Um jumento, sem coroa e sem glória. Né, aqui Marcos capítulo 11 retrata quando Jesus, ele vem e ele entra em Jerusalém assentado em um jumento. E a Bíblia fala que ele vem assentado sobre um jumento, sem coroa, sem glória, sem resplendor, e ele vem como um cordeiro assentado sobre um jumento, para quê? Como eu disse antes, para resgate da humanidade que estava caída e afastada da presença e da glória de Deus. E mais tarde, mais à frente nos evangelhos, nós vemos que o cordeiro é apresentado aos homens da lei, né? Ele é colocado sobre uma cruz. Estou retratando aqui de uma forma muito rápida e resumida, né, o período da crucificação de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele é apresentado aos homens da lei, e esses o conduz à prisão, e ali ele é julgado, né, diante de uma multidão. E naquela época, né, estava ali mais ou menos naquela época, o período da multidão escolher, né, um condenado para que fosse liberto. E eles pegam Jesus juntamente com Barrabás, colocam Jesus ali à frente da multidão, Jesus de um lado, Barrabás do outro, o cordeiro de um lado, Barrabás do outro, e eles pedem a libertação de Barrabás e a condenação de Jesus, do cordeiro. E a Bíblia continua dizendo que eles colocam sobre os ombros do cordeiro uma pesada cruz, um madeiro, e o cordeiro começa a caminhar pelas ruas em direção ao Monte da Caveira, né, ao Calvário, ao Gólgota, e ali no Gólgota o cordeiro ele é crucificado, né, como nós conhecemos, né, toda a história, como eu disse, da crucificação de Jesus, o cordeiro. E Jesus então passa por todo esse processo, pastor Júnior, como cordeiro. E a Bíblia fala, meus irmãos, que ele veio, né, para quê? Para nos reconciliar novamente com o Pai. Jesus, ele veio como cordeiro, e a Bíblia fala que como cordeiro ele veio e em momento algum ele abriu a sua boca. Em momento algum Jesus, o cordeiro, ele questionou o processo pelo qual ele estava passando. Em momento algum, o cordeiro abriu a sua boca para questionar um julgamento que ele mesmo não tinha, irmãos, nenhum pecado, mas a Bíblia fala que ele se fez pecado, ele se tornou pecado pelos meus e pelos seus pecados, mas em momento algum o cordeiro questionou ou abriu a sua boca, ele ficou calado. E eu imagino, irmãos, que Jesus ali, ele estava passando como Cordeiro de Deus, né? E mais à frente, João fala sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus como Cordeiro de Deus, como eu disse, ele veio como Cordeiro, né? Ele veio como ovelha muda, não falou nada em momento algum, quando ele estava passando os piores momentos da sua vida, como homem aqui na terra. A Bíblia fala que ele era Deus, mas ele veio como homem, e em momento algum ele se aproveitou, né, da condição de Deus. Ele suportou tudo como homem e como um cordeiro mudo sem falar nada.
nos piores momentos da vida dele. Eu já quero profetizar algo sobre a sua vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez eu quero abrir esse parêntese para ministrar isso. Talvez você chegou aqui e entrou dizendo assim: eu estou vivendo a Deus. No período do louvor você estava adorando, mas lá no fundo da sua alma você estava dizendo assim: Deus, eu estou aqui, eu cheguei aqui, mas eu estou vivendo os piores momentos da minha vida. Eu estou vivendo os piores dias da minha vida, mas eu vim aqui nessa noite, como boca de Deus, dizer para você que da mesma forma que Ele veio como cordeiro, Ele veio em momento algum, Ele abriu a sua boca para questionar, para murmurar, e Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: nos piores momentos da sua vida, se você abrir os seus lábios, que seja para adorar, porque enquanto você adora, o céu libera um milagre sobre a sua vida. Enquanto você dá glória a Deus, a glória dos céus, a glória do Pai se manifesta na sua vida e na sua casa. E Ele veio nessa condição, meus irmãos. Lá em João 1:29 fala sobre isso: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para nos reconciliar com o Pai novamente. Ele veio Jesus na sua primeira vinda, Ele veio como cordeiro, Ele veio como homem, e Ele não abriu a sua boca em momento algum. Ele ficou calado, porque Ele sabia, meus irmãos, que o propósito era muito maior do que o período que ele estava passando. Eu quero profetizar mais uma vez sobre a sua vida. O propósito e os planos que Deus tem para a sua vida são muito maiores, são muito mais altos do que o período que você está passando. Até mesmo, Alê, quando nós falamos assim: pastor Stefano, pastor Júnior, pastor Davi, pastora Marise, eu estou passando por uma situação na minha vida. Até nesta hora, sem você saber, Deus está usando os seus lábios, que você está dizendo: eu estou passando. Irmãos, e quem está passando não está ficando. É igual eu estou fazendo agora. Eu estou passando diante de vocês. E quando você declara, mesmo nos momentos difíceis que você está passando, você está profetizando. É Deus usando os teus lábios. É Deus usando a sua boca. Porque você foi chamado para ser profeta e profetiza sobre esta geração. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses para dizer para você, principalmente você que é jovem, você que é adolescente, que está aqui nessa noite: você não é um erro. Você não nasceu na geração errada, você não nasceu no tempo errado, você nasceu a Bíblia fala que você foi gerado nas entranhas do Cordeiro de Deus. Você foi gerado em Deus para esse tempo e para esse momento, e na hora certa você, não importa o que está acontecendo. Talvez você diga assim: pastor, eu não estou vendo nada acontecendo, eu não estou sentindo nada acontecer. Meu irmão, primeira coisa, você não precisa sentir. Segunda coisa, você não precisa ver, porque a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo. Nessa noite você não está vendo, mas no mundo espiritual coisas extraordinárias estão acontecendo, e você nasceu na geração certa, no tempo certo, e para esse tempo eu profetizo que o leão da tribo de Judá já está rugindo sobre a sua história nessa noite. Aleluia! Jesus veio como cordeiro, trazendo em sua primeira vinda, irmãos, sobre os seus ombros reconciliação, graça e misericórdia, pastor Júnior. Na sua primeira vinda, Jesus veio como cordeiro, trazendo sobre os seus ombros reconciliação, graça e misericórdia. Sabe por que você está aqui, meus irmãos? Sabe por que nós estamos aqui? Por causa da graça do Senhor.
e depois por causa da misericórdia dele. Você está de pé, nós estamos de pé, pastor Clebinho, é por causa da graça e da misericórdia dele. Sabe por que a Bíblia fala a Bíblia fala assim: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E a Bíblia vai muito mais além, meu amado. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E a Bíblia fala, sabe o quê? Que todos os dias pela manhã, Cássia, a misericórdia do Senhor, ela se renova sobre a minha vida. Você está lá deitadinho na sua cama, antes de você colocar os teus pés no chão, o Cordeiro de Deus, ele envia a misericórdia para a sua vida. E quando ainda deitado, pastor Kleber, quando nós abrimos os olhos, está lá na beirada da cama, a misericórdia do Senhor acenando para nós e dizendo assim: não importa se é com o pé direito, não importa se é com o pé esquerdo, que você vai levantar nessa manhã. O que importa é que eu sou a misericórdia do Cordeiro de Deus, que vim para te guardar durante todo esse dia. É pela graça, é pela misericórdia dele. O Cordeiro de Deus, na sua primeira vinda, ele veio trazendo sobre os seus ombros reconciliação, graça e misericórdia. Aleluia. O Cordeiro tipifica a figura de Cristo, que foi sacrificado, ou que foi sacrifício, está quebrando tudo aqui hoje, que foi sacrifício perfeito e definitivo, meus irmãos, para nos reconciliar de volta com o Pai, para nos ligar de volta com Deus. Hoje nós estamos reconciliados com o Pai. Hoje nós estamos reconciliados com o Abba, por causa do sacrifício perfeito e definitivo do Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Como está escrito em Isaías 53:7, que diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus toqueadores, mesmo assim, em momento algum, ele abriu a sua boca. Foi por mim, foi por você que o Cordeiro de Deus veio. Na sua primeira vinda. Só tenho 20 minutos, mas vai dar. Como eu disse, na sua primeira vinda, ele veio como cordeiro mudo, que não abriu a sua boca. Mas na sua segunda vinda, ele virá surgindo como o leão da tribo de Judá. Na sua primeira vinda, meu irmão, a Bíblia fala que ele entrou em Jerusalém montado num jumento. Ele veio montado ali num jumento. As pessoas jogavam os seus mantos, jogavam ali folhas de oliveira. Mas a Bíblia fala que quando ele sobe na cruz do Calvário, ele morre na cruz do Calvário como um cordeiro que entrou em Jerusalém, assentado sobre o jumento. Mas ao terceiro dia, o cordeiro ressurge, e a Bíblia fala que na sua segunda vida, ele virá rugindo como leão da tribo de Judá, para resgatar aqueles que são filhos. Onde estão os filhos de Deus aqui nessa noite? Então se manifeste como filho dele. Aleluia! Ele veio na sua primeira vida como cordeiro, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscita como o leão da tribo de Judá. O inferno estava em festa, meus irmãos. O capiroto estava comemorando, mas eles não sabiam do que estava por vir. O que já estava predestinado antes mesmo da fundação do mundo. O
que já estava escrito na linha da eternidade ao meu e ao seu respeito. E na sua segunda vinda, como eu disse, ele virá como leão da tribo de Judá, trazendo em seus ombros. O que eu falei, irmãos? Na primeira vinda, ele veio como cordeiro mudo, trazendo sobre os seus ombros reconciliação, graça e misericórdia. E na sua segunda vinda, ele virá como leão da tribo de Judá, trazendo sobre os seus ombros salvação e juízo. Vai ser diferente na segunda vinda. Ele virá trazendo salvação para os filhos e juízo para aqueles que serão condenados à morte eterna. Isso é algo para nós nos preocuparmos, irmãos, ou nos atentarmos. Salvação, como eu disse, para os filhos, os salvos. E eu tenho uma boa notícia para você. Quantos aqui já receberam ele como cordeiro? Já receberam ele como leão? Quantos aqui já o receberam como filho de Deus? Então eu tenho uma boa notícia para você. A palavra do Senhor diz que a todos quanto o receberam como cordeiro e como leão da tribo de Judá, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você não entendeu? Se você o recebeu, você não é condenado, você não é bastardo, você não é órfão, você é filho e filha de Deus. O inferno pira, o diabo pira, porque você é filho de Deus. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Claro, pastor. E como filho eu carrego o nome deles. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E só filho carrega o nome do pai e da mãe. O diabo pira, sabe por quê? Quando ele olha para você, ele vê o nome de Jesus sobre a sua vida. Porque nós somos filhos. E filhos carregam o nome dos pais. Profetiza comigo, me ajuda a pregar. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você é filho, você é filha. Você carrega o nome do seu pai. Você carrega o nome dele. Você leva o nome dele. Aonde você vai, aonde você passa, Késia, o diabo se estremece, porque nós levamos o nome dele. Nós carregamos o nome que está acima de todo nome. Nós carregamos o nome que venceu a cruz. Nós carregamos o nome que venceu a morte. Nós carregamos o nome de Jesus. Você carrega o nome dele, porque você o recebeu. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele voltará para arrebatar os filhos. Vocês conhecem a história do filho pródigo? Ele saiu de casa, meus irmãos, e mesmo assim não deixou de ser filho. Talvez você entrou aqui nessa noite falando assim: pastor, é a primeira depois que eu sair, ou vai ser a última porque eu vou sair? Eu quero que você muda essa sua expectativa, porque o Abba está no ambiente. E o nome dele é sobre o seu nome, é sobre a sua vida. Ele voltará para arrebanhar os seus e julgar os que o rejeitaram. Se analisarmos a Bíblia, meus irmãos,
o Antigo Testamento todo, todos os cordeiros que foram sacrificados antes da cruz apontavam para Jesus. Como assim, pastor? Abraão, Isaque no Monte Moriá. Quando o Senhor pede, acostumado a falar Jesus, quando o Senhor pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, ele sobe para o Monte Moriá. E quando ele sobe o cutelo para sacrificar o seu filho, uma voz brada do alto dos céus e fala assim: não faça isso, porque para ti eu vou prover o cordeiro. Quero profetizar. Tudo aquilo que você sacrifica no altar, meu Deus, tudo aquilo que você sacrifica ou entrega no altar, Deus traz providência sobre a sua vida e sobre a sua casa. Tudo que você entrega no altar, pastor, o senhor está falando só de dízimo e de oferta? Estou também, mas tudo que você entrega no altar, Deus surge com resposta. Eu não sei o que você precisa entregar no altar nessa noite, além do seu dízimo, além da sua oferta, mas eu estou profetizando que aquilo que você entrega no altar, descansa, porque Deus tem sempre uma resposta. Meu Deus! Abraão e Isaque aponta para Jesus. Na Páscoa nós vemos a figura do cordeiro fortemente ali apresentada, que aponta para Jesus. O cordeiro, ele deveria morrer como sacrifício para a libertação, né, para a liberdade ali dos escravos, né, dos egípcios. Aponta para Jesus. Todo o cordeiro, irmão, sacrificado no Antigo Testamento, antes da cruz, sempre apontou para Jesus. Em João 1:29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha caminhando em sua direção. E o que João fala? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aponta para Jesus. Mas a grande verdade é, irmãos, que na sua segunda vinda, ninguém o apontará. Ninguém o apontará, pastor Clebi. A Bíblia fala em Marcos 13:26. Pode projetar e eu leio aqui. Marcos 13:26. Diz assim: então... Tenho 9 minutos ainda. Então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Na sua primeira vinda, a Bíblia, nós lemos aqui que ele veio assentado num jumento, sem coroa e sem glória. Mas na sua segunda vinda, irmãos, olha o que o Evangelho de Marcos, no capítulo 13, diz, que vai ser diferente, Israel, da sua primeira vinda. Na sua ele veio sem glória, sem honra, mas na sua segunda vinda, ele descerá sobre as nuvens do céu. E Marcos diz que ele virá, então se verá o Filho do Homem descendo sobre as nuvens do céu, com grande poder e grande glória. Esse dia está perto, esse grande dia está chegando, em que a terra, toda a terra, se encherá da glória e da majestade do Cordeiro de Deus, que desta vez virá como leão da tribo de Judá. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O mesmo, olha, irmãos, da Tessalonicenses começa dizendo assim, olha, porque o mesmo que Jerusalém viu entrando, assentado o pastor Jota num jumento, o mesmo terão que ver
descendo sobre as nuvens. Diga para a pessoa do seu lado, fala assim: ele virá. Ele virá. E quais os benefícios da segunda vinda do leão para a igreja ou para a noiva, para os salvos? A Bíblia diz assim, ó: e reinarão para sempre com ele. E reinarão para sempre com ele. Irmão, sabe por que o pastor Stefano, ele fala muito sobre governo aqui na nossa igreja? Porque Deus, Jesus, o leão da tribo de Judá, pastor, ele está preparando uma igreja de governo. Ele está preparando uma igreja para governar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: para de achar que você não é nada. Para de achar que você é um Zé Ninguém. Você é a noiva do Cordeiro. Você é a igreja de Cristo. E Ele te chamou para governar junto com Ele. Irmãos, essa é a maior mentira do diabo, que nós não prestamos para nada. Eu costumo dizer assim: olha, eu não entro em competição. Pô, pastor, o senhor é bonzão. Não, irmãos, eu não entro em competição. Desde o dia que eu aprendi na palavra que eu sou mais do que vencedor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: para de competir. Para de competir. Você é mais do que vencedor. Para de competir, meus irmãos. Nós vemos competições no trabalho, até mesmo dentro da igreja. Irmãos, uma igreja vencedora, ela não precisa competir. Ela é vencedora por nascença. Ela foi gerada como vencedora. A Quadrangular São Joaquim não é uma igreja que tem competição, porque nós somos um povo muito mais do que vencedores. Porque o leão da tribo de Judá, ele já está rugindo sobre esta igreja desde quando São Joaquim nasceu no coração de Deus. Aleluia. Estou indo para o final. E a Bíblia fala também, irmãos, um dos benefícios da segunda vinda do leão como cordeiro, do cordeiro como leão da tribo de Judá. A palavra do Senhor fala em Apocalipse 21:4, fala assim: ele, diga comigo, ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele enxugará dos nossos olhos, dos nossos rostos, todas as lágrimas. Ah, pastor, o senhor não sabe o tanto que eu tenho chorado, o quanto a minha casa tem chorado. Irmãos, você me desculpe, eu não quero ser grosso, quero ser objetivo. Não importa, irmãos, eu não quero saber. Quem precisava saber já sabe, e ele está aqui nessa noite. Jesus sabe o tanto que a sua casa tem chorado. O leão da tribo de Judá, ele sabe o quanto você tem chorado. Ele sabe das suas noites de lágrimas. E sabe qual que é a boa notícia. Eu quero profetizar. Levanta a sua mão abençoadora, que eu quero profetizar nessa noite. Se Apocalipse 21:4 diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Se você tem tido noite de choro, se os seus dias têm sido de choro, eu profetizo nessa noite que o choro pode durar toda uma noite. Mas amanhã bem cedo, no dia 1º de agosto, a alegria do Senhor, ela virá sobre a sua vida, ela virá sobre a sua casa. Oh, aleluia! O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria do Senhor, ela é garantida amanhã bem cedo. A alegria, ela é garantida, irmãos, na segunda vinda do leão, do cordeiro como leão da tribo de Judá. Às vezes você fala assim, pastor,
Irmãos, eu já vivi muito isso. Hoje eu graças a Deus, estou fortalecido no Senhor. Mas eu sei quantas noites eu passei em claro, chorando, clamando. E eu sei o que é isso, que às vezes a pessoa está embaixo e fala assim: pastor, ele não sabe o que é isso, ele não está vivendo o que eu estou passando. Eu costumo dizer, irmãos, que é muito fácil pregar aquilo que não se vive e viver aquilo que não se prega. Para mim pregar essa mensagem, eu estava de madrugada em casa, eu falei: Deus, eu quero uma mensagem nova. E na mesma hora de madrugada, eu deitado, voltando do meu momento de oração, eu deitei e falei: Deus, eu quero uma mensagem nova para o dia 31/7. Eu deitado ali, o Senhor começou a ministrar essa mensagem no meu coração, fui mandando para mim mesmo no celular. Porque Deus sabia que você estaria aqui nessa noite. Deus sabia que você ia estar aqui nessa noite. A Bíblia fala que cada um dos seus dias estão contados diante do Senhor. Ele sabia que você estaria aqui nessa noite. O leão da tribo de Judá, ele já está bradando ao seu favor aqui nessa noite. Ele já está rugindo para você aqui nessa noite. Eu quero abrir um parêntese e dizer algo, uma história. A palavra do Senhor diz que certo dia Jesus ia passar por um lugar, por um determinado lugar, e havia ali sentado um cego de nascença. E a Bíblia fala que quando Jesus começa a chegar naquele lugar, naquele ambiente, naquela atmosfera, naquela geografia, a Bíblia fala que aquele cego, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus ia passando, mas de repente Jesus para e ouve o clamor daquele cego. Naquele dia o leão da tribo de Judá, ele parou para ouvir um clamor. E aquele mesmo Jesus, meus irmãos, essa é a boa notícia dessa noite. Aquele mesmo Jesus que estava passando ali naquele dia em direção àquele cego, o cego Bartimeu, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Ele está passando aqui nessa noite, e você pode começar a clamar, você pode começar a gritar pelo nome dele, você pode começar a clamar e dizer: ó Senhor, filho de Davi, ó leão da tribo de Judá, ouve o meu clamor nesta noite, porque ele já está passando aqui. E naquele dia, meus irmãos, o Senhor, ele fez uma pergunta para aquele cego: o que queres que eu te faça? E o leão da tribo de Judá, ele está aqui nessa noite e ele pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça? Curve a sua cabeça. O leão da tribo de Judá está aqui nessa noite. E ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Talvez você entrou aqui com uma enfermidade sobre o seu corpo. Talvez você entrou aqui precisando de uma cura. Talvez você entrou aqui precisando de um milagre. Pastor, todos nós, pastor, é claro, entramos aqui precisando de um milagre. Mas o Senhor está dirigindo a pessoas específicas aqui nessa noite. Há pedidos específicos aqui nessa noite. Coloque sobre os seus pés. Enquanto o louvor ministra, você vai falar para o Senhor aquilo que você precisa. Que o leão da tribo de Judá dê um brado sobre a sua vida, sobre a sua história. Naquele dia, o leão da tribo de Judá rugiu para o cego Bartimeu. E ele está aqui nessa noite para rugir em favor da sua história, em favor da sua vida, em favor da sua casa. Feche os seus olhos. Olhe para ele nessa noite. Ele virá, soberano, ele poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá,
nosso Deus e nosso Pai. Nessa noite, ó Deus, nós declaramos milagre, nós declaramos que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores é sobre cada lar, é sobre cada família aqui representada, Senhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.